Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do grupo de estudos virtual Eu Sou Luz. Hoje vamos continuar com a aula sobre o ego humano, a mente carnal. Vídeo 4. Anulando queixas e ressentimentos. Um texto de Eckhart Tolle. Abre aspas. Queixar-se é uma das estratégias prediletas do ego para se fortalecer. Cada reclamação é uma pequena história que a mente cria e na qual acreditamos inteiramente. Não importa se ela é feita em voz alta ou apenas em pensamento, alguns egos que talvez não tenham muito mais com o que se identificar sobrevivem apenas com queixas. Quando estamos presos a um ego assim, reclamar, sobretudo de alguém, é algo habitual e, é claro, inconsciente, o que mostra que não sabemos o que estamos fazendo. Uma atitude típica desse padrão é aplicar rótulos mentais negativos às pessoas, seja na frente delas ou, como é mais comum, falando sobre elas com alguém, ou até mesmo apenas pensando nelas. Xingar é o modo mais rude de atribuir esses rótulos e de mostrar a necessidade que o ego tem de estar certo e triunfar sobre os outros. Idiota, desgraçado, prostituta, etc. Todas essas afirmações definitivas contra as quais não se pode argumentar. No nível seguinte, descendo pela escala da inconsciência, estão os gritos. Não muito abaixo disso se encontra a violência física. O ressentimento é a emoção que acompanha a queixa e a rotulagem mental dos outros. Ele acrescenta ainda mais energia ao ego. Ressentir-se significa ficar magoado, melindrado ou ofendido. Costumamos nos sentir assim em relação à cobiça das pessoas, à sua desonestidade, à sua falta de integridade, ao que estão fazendo no presente, ao que fizeram no passado, ao que disseram, ao que deixaram de dizer, à atitude que deviam ou não ter tomado. O ego adora isso. Em vez de detectarmos a inconsciência nos outros, nós a transformamos em sua identidade. Mas quem é o responsável por isso? A nossa própria inconsciência, o ego em nós. Algumas vezes, a falta que apontamos em alguém nem mesmo existe. Ela pode ser um erro total de interpretação, uma projeção feita por uma mente condicionada a ver inimigos e a se considerar sempre certa ou superior. Em outras ocasiões, a falta pode ter ocorrido, contudo, se nos concentrarmos nela, às vezes excluindo todo o resto, nós a tornamos maior do que ela realmente é. E dessa maneira, fortalecemos em nós mesmos aquilo a que reagimos no outro, o ego. Aqui um comentário. É muito comum nós nos tornarmos naquilo que criticamos nos outros. Eu já vi isso acontecer com muita gente. De tanto criticar, acaba ele mesmo se tornando aquele erro que ele via no outro. Continuando. Não reagir ao ego das pessoas é uma das maneiras mais eficazes de não só superarmos nosso próprio ego, como também de dissolver o ego humano coletivo. No entanto, só conseguimos nos abster de reagir quando somos capazes de reconhecer o comportamento de alguém como originário de seu próprio ego, como uma expressão do distúrbio coletivo da espécie humana insana. Quando compreendemos que não se trata de nada pessoal, a compulsão para reagir desaparece. Aqui, um parênteses da sua mente carnal. Não é a alma do sujeito, e sim a sua mente carnal. Continuando. Não reagindo ao ego, muitas vezes podemos fazer aflorar a sanidade nos outros, que é a consciência não condicionada em oposição à consciência condicionada. Em determinadas ocasiões, talvez precisemos tomar providências práticas para nos proteger de pessoas profundamente inconscientes.
Isso é algo que temos condições de fazer sem torná-las nossas inimigas. Nossa maior defesa, contudo, é sermos conscientes aqui e agora. Alguém passa a ser um inimigo quando personalizamos a inconsciência dele, que é o ego. A não reação não é fraqueza, mas força. Outra palavra para não reação é perdão. Perdoar é ver além, ou melhor, é enxergar através de algo. E ver através do ego a sanidade que há em cada ser humano como sua essência. Aqui um parênteses, é lógico que tem pessoas que estão presas a esse ego, que vivem o ego, permitem que essa mente carnal tome conta, mas sem tomar as rédeas do seu corpo. Isso não quer dizer que a gente tem que conviver com pessoas assim. Mas a gente não deve associar o que é vivo e verdadeiro dentro dessa pessoa, que é a alma, com a mente carnal dela, porque senão afeta o nosso ego, entende? Então, a questão aqui é um ponto crucial, extremamente importante, que a Cartório toca com grande maestria. Nós precisamos entender que, mesmo reconhecendo que aquela alma é controlada pela sua mente carnal, em vez de controlar, nós não precisamos conviver com ela, porque realmente é difícil. Essa pessoa é muito difícil, eu não quero conviver com ela, ela é tóxica, como muita gente diz. É uma personalidade tóxica que acaba me prejudicando se eu conviver com ela. Mas eu não preciso enxergá-la como sendo o ego, e sim como sendo dominada pelo ego. Ela é digna de compaixão. Aqui vale lembrar uma historinha que eu já contei para vocês e vou contar de novo, porque ela é perfeita para isso aqui. Então, nós temos aquele amigo que tem um cachorro, ou 2, ou 3, e você vai na casa dele e ele permite que aquele cachorro fique subindo no sofá, subindo em cima das pessoas, invadindo a conversa, sendo o centro total e absoluto da casa. Tudo é ao redor deles. Tudo o que acontece são os cachorros. E para os cachorros. E pelos cachorros. E você tem aquele amigo que você vai visitar e ele fala para o cachorro, quietinho, deita aí. Aí o cachorro deita do lado e fica ouvindo a conversa dos humanos. Então vocês vejam, ali você tem um exemplo do ego descontrolado e do ego controlado. O ego descontrolado representado pelo cachorrinho que não tem controle, que faz o que quer na casa, que manda na casa. E o ego controlado é aquele que o cachorrinho é educado, faz o que o dono quer, não sofre com isso. Os cachorros são como as crianças, precisam de disciplina, e assim são os 4 corpos inferiores do ser humano. Eles precisam de disciplina, de educação, eles precisam aprender que, ao invés de cederem aos seus magnetismos animais, eles precisam evoluir junto conosco nessa adoração divina, nessa interatividade com o divino, e isso exige educação, exige harmonia, exige tudo o que não é animal. Então vejam a importância de se aprender a educar os animaizinhos, ou melhor, os nossos 4 corpos inferiores. E volto a dizer, vale a pena ver aqueles programas que, como aquele, como é que chama? O Encantador de Cachorros, eu não sei. Você tem alguns programas onde tem aqueles educadores dos cachorros, e eles mostram claramente que o certo é, pessoas que entendem muito mais de animais do que a maioria, não é só amor pelo animal e deixar o animal fazer o que quer, nós precisamos educá-los. E ele ensina como fazer isso. E é a mesma coisa que nós temos que fazer, então, com esses 4 corpos inferiores. E o mesmo vale para as crianças. Aquele amigo que você vai visitar e as crianças dominam a família. E que tudo é em volta das crianças e as crianças podem fazer tudo. E perturbam e atrapalham, e você não consegue nem ter uma conversa séria com o seu amigo, porque ele permite que os filhos façam tudo. E baguncem tudo. E sejam o centro das atenções. Isso é o pior que uma pessoa pode fazer para os seus filhos. Isso é ensinamento dos mestres ascensos, é ensinamento que a gente precisa aprender. Desculpe-me se isso dói em alguns de vocês, mas é isso que vocês precisam aprender.
precisam tomar as rédeas, precisam ser esse poder divino que comanda a vida ao seu redor, ok? E comanda para um mesmo caminho, para servir à vontade de Deus, ok? Então, esses exemplos que nós vemos são realmente importantes. E a importância está na hierarquia. Quem é que está abaixo de você e quem é que está acima de você. Você tem que seguir as regras daqueles que estão acima de você, e as crianças, os animais, os seus 4 corpos inferiores, os elementais, que estão abaixo de você na hierarquia, precisam aprender com você, e isso exige disciplina. Então, a educação do ego humano nada mais é do que disciplina. Continuando. O ego adora reclamar e se ressente não só de pessoas, como de situações. O que podemos fazer com alguém, também conseguimos fazer com uma circunstância. Transformá-la num inimigo. Os pontos implícitos são sempre os mesmos. Isso não deveria estar acontecendo. Eu não quero estar aqui. Estou agindo contra a minha vontade. O tratamento que estou recebendo é injusto, etc, etc, etc. E é claro, o maior inimigo do ego, acima de tudo isso, é o momento presente, ou seja, a vida em si, o agora. Não confunda a queixa com a atitude de informar alguém de uma falha ou de uma deficiência para que elas possam ser sanadas. Além disso, abster-se de reclamar não corresponde necessariamente a tolerar algo de má qualidade nem um mau comportamento. Não há interferência do ego quando dizemos ao garçom que a comida está fria e precisa ser aquecida, desde que nos atenhamos aos fatos, que são sempre neutros. Como você se atreve a me servir uma sopa fria? Isso é se queixar, isso é ego. Nessa situação existe o eu, que adora se sentir pessoalmente ofendido pela comida fria, e ele aproveitará esse fato ao máximo, um eu que aprecia apontar o erro de alguém. A reclamação a que me refiro está a serviço do ego, e não da mudança. Algumas vezes fica óbvio que o ego não deseja que algo se modifique para que possa continuar se queixando e continuar existindo. Veja se você consegue capturar, ou melhor, perceber a voz na sua cabeça. Talvez no exato instante em que ela esteja reclamando de algo, e reconhecê-la pelo que ela é. A voz do ego, não mais do que um padrão mental condicionado, um pensamento. Sempre que a observar, compreenderá que você não é ela, e sim aquele que tem consciência dela. Na verdade, você é a consciência que está consciente da voz. Atrás, em um segundo plano, está a consciência. À frente se situa a voz, aquele que pensa, o ego. Dessa maneira, você estará se libertando do ego, livrando-se da mente não observada. No momento em que você se tornar consciente do ego, a rigor, ele não será mais um ego, e sim um velho padrão mental condicionado. O ego implica inconsciência. Ele e a consciência não conseguem coexistir. O velho padrão mental, o hábito mental, pode sobreviver e se manifestar por mais um tempo porque tem um impulso de milhares de anos de inconsciência humana coletiva atrás de si. No entanto, toda vez que é reconhecido, ele se enfraquece. Só a prática da autoobservação consciente leva ao despertar da consciência e, consequentemente, com a eliminação do ego. Eckhart Tolle, do livro O Despertar de uma Nova Consciência. Recomendo a leitura.